Paz do Senhor, irmãos. Mais um domingo que estamos aqui para adorar a Deus juntos. E agora nós vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Feche os teus olhos, vamos orar antes. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença nesta noite. Gratos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito. Gratos, ó Deus, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Neste momento te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito que habita em mim, que habita em nós, venha falar aos nossos corações, que prepare os corações para receber a Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Pai, e usa-me, ó Pai, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Amém. Abra sua Bíblia junto comigo em Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo de número 24, o finalzinho do capítulo de número 5. Gálatas 5, 24. Diz assim: E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Este é o finalzinho do capítulo de número 5. Depois de Paulo falar da manifestação das obras da carne e dos frutos do Espírito. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre a forma de viver. Mais do que um estilo de vida, o estilo de vida a gente muda. Hoje eu uso um estilo de barba baixa, amanhã eu posso usar barba comprida, eu posso viver um estilo de vida desregrado, de repente eu passo a viver um estilo de vida mais centrado. O estilo de vida, ele se molda com o meio que nós estamos. Mas o que eu quero falar nesta noite é uma forma de vida. Os cientistas procuram forma de vida em outros planetas. Eles querem entender se existe vida e como essa vida vive. E nós somos conhecidos como uma forma de vida que tem uma essência de como viver. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. E para isso eu quero explorar uma ideia de que cada um de nós é como uma casa, uma edificação, uma habitação. Uma casa que tem um jardim, um lindo jardim, seja ele na frente, atrás, mas uma casa com um jardim. E que este é um jardim espiritual. Dentro dessa casa, dentro dos muros desta casa, dentro dos limites desta casa, existe um jardim espiritual. E tanto a casa como o jardim não é um campo neutro. São zonas de disputa, zonas de batalha. O jardim tem duas árvores. Existe a árvore da carne, que de fato o apóstolo chama de obras da carne, mas que mais do que obras, mais do que frutos da carne, são frutos, mas também são obras, porque nós quem fabricamos cada uma delas. Ou seja, é algo humano,
é algo da nossa forma de vida. E o apóstolo diz assim: manifestas são as obras da carne. E aí ele fala, depois você pode ler na sua casa, ele fala de adultério, fala de fornicação, fala de lascívia, um monte de coisas fortes, prostituição, feitiçaria. Mas depois ele menciona coisas muito mais normalizadas, muito mais comuns, como inveja, como dissensões, como discussões, contendas, que são humanas. Tudo isso é nosso, vem de nós, vem da carne, é parte de nós. As obras da carne é parte de nós. Não se pode esperar nada diferente de um ser humano, que não seja obra da carne. Esse tipo de coisa está dentro de nós e é considerado normal. Essa é uma das árvores que está no jardim da casa. Ela está sempre presente. Se eu saio para o jardim, eu vejo a árvore. É a árvore que lança raízes em nós mesmos, que se alimenta do nosso eu, de quem somos. E quando ela dá fruto, é um fruto amargo, é um fruto áspero, é um fruto destrutivo, é um fruto que nós mesmos não queremos para nós, quem dirá para o próximo. Mas por outro lado, nessa mesma casa, tem outra árvore no jardim. A árvore que produz frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Frutos do Espírito. É uma árvore que também está naquele jardim. E são 9 as manifestações que desejamos em nossas vidas, que somente esta árvore pode nos dar. Então, Paulo conclui esse capítulo, depois de falar da manifestação das obras da carne e dos frutos do Espírito, com estas palavras: os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências e os seus desejos. Neste ponto, chegamos a uma pergunta muito importante. A pergunta importante já não é que fruto que eu estou produzindo, mas a pergunta crucial é: quem é o dono da casa? Quem é o dono da casa e do jardim? Quem realmente governa na casa e no jardim? A vida cristã não começa quando nós passamos a dar frutos, mas a vida cristã começa quando Cristo toma posse da casa. Quando Cristo toma posse das nossas vidas. Quando aqueles que são de Cristo declaram que a árvore velha já não tem autoridade. E que agora estamos debaixo do regime da nova árvore. E essa passagem fala sobre isso.
O meu desejo é que nesses minutos que nós temos juntos, nós possamos recordar, relembrar, começar a reviver o que significa estar em Cristo, estar sob o seu cuidado, sob o seu governo, sob o seu senhorio, e responder lá no nosso íntimo a pergunta de a quem pertence a casa e o jardim. Essa é a verdadeira pergunta que nós precisamos responder. Não é tanto sobre o que eu estou produzindo, o que eu faço, o que eu tenho, o que eu possuo, mas sim sair dessa pergunta superficial da nossa existência. A questão é, quem manda aqui? Quem é o real dono? Quem realmente governa a minha vida? E eu quero tratar brevemente disso em 4 pontos. O primeiro ponto é o dono. Falar sobre o dono da casa. O segundo ponto é o crucificado. Quem é o crucificado? O terceiro ponto que eu quero explorar é viver não é caminhar. No versículo 25, ele explora isso, viver é uma coisa. E caminhar é outra coisa. E nós vamos ver um pouco isso. E o último ponto que eu quero explorar é um exemplo. No versículo 26, ele traz um exemplo que ilustra a mudança autêntica da velha árvore, da velha vida para a nova vida em Cristo. Vamos começar com o primeiro ponto. Quem é o dono? Se eu perguntar a qualquer um, quem é o dono? A resposta normal seria, eu. Eu sou o dono. Se eu perguntar para o Davi, quem que é o dono? Sou eu. Alguns, se eu perguntar, quem que é o dono da sua casa? Eu comprei, é minha. Chegar para um adolescente e perguntar, quem é o dono da sua vida? Eu sou dono da minha vida, eu faço como eu quero. Quem governa a minha vida? A resposta é eu governo a minha vida. Afinal de contas, a vida é minha, eu escolho o que eu quero fazer com ela. Quem governa a sua vida? Você governa a sua vida. Você faz suas escolhas. Mas quem realmente é o dono? Quem realmente governa? Quando Jesus toma posse de uma vida, Ele é o dono. Não tem como ser diferente. Paulo dá ênfase a isso quando ele termina de falar dos frutos e se dirige aos cristãos e diz assim, os que são de Cristo. Versículo 24, e os que são de Cristo Jesus. Este era um conceito comum na igreja primitiva. A pessoa que se entregava a Cristo passa a pertencer permanentemente a outro, a Cristo. Ele já não pertence mais a si mesmo, já não é dono de si mesmo, o que não é tão popular hoje. Pertencer a alguém. Mas por mais estranho que isso possa soar, por mais estranho que isso pareça, esta é uma experiência de liberdade.
Essa ideia de que eu faço o que quero e sou livre porque eu faço o que eu quero é mentira. Não é verdade. No fim, ninguém é livre. Eu não sou livre. Nós não somos livres. Todo mundo, hora ou outra, vai confessar que em algum momento se dedicou a fazer coisas que lá no fundo não gostaria de ter feito ou fazer. Temos tendências que nós não podemos controlar. Estamos sujeitos e amarrados a forças que nos pertencem, mas que não podemos controlar. Elas nos controlam. Portanto, nunca somos livres. Mas João 8,36 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, servir a Cristo é tê-lo como dono, é uma experiência de ser livre, de liberdade, não de escravidão. É ser livre por não se poder, se você não puder servir a Deus, porque você tem outros deuses, você não é livre. Servir a Deus é ser livre, porque não se pode servir a dois senhores. Se Ele é o dono, nós já não somos mais escravos da carne. A carne não reina. Embora a carne continua viva e vai continuar viva, ela não vai desaparecer. Ela já não é mais dona, mas ali ela está. Já não tem autoridade sobre nós, porque Cristo é o que reina. Quando Cristo toma posse de uma vida, o antigo dono, a carne, nós mesmos, o que nós trazemos conosco, torna-se oficialmente um invasor. Não pertence mais àquele lugar. Ele se torna um invasor. E o verdadeiro dono se encarrega de expulsá-lo. O dono se encarrega de despejá-lo. Essa é a mensagem. Quem é o dono? Quem é o dono da casa? O dono é o Senhor Jesus Cristo. E eu vou dar um exemplo. Imagine, faça esse exercício. Imagine que você vive em uma casa alugada, mas você vive com o dono da casa. Ou seja, você tem um quarto alugado dentro da casa do dono. E ele mora na casa, e ele é um dono que tem algumas manias estranhas. É uma pessoa sombria, que te obriga a comer comida fria, comida requentada, muitas vezes comida vencida. Você vive de uma forma miserável dentro dessa casa. Ele não deixa você nem abrir as janelas para ventilar. Está tudo sujo. Mas você nasceu ali naquela casa. Você não conhece outra forma de viver. Então você se guia por dois sentimentos. O primeiro sentimento é, você se sente grato por ter um teto, um lugar para morar. E o segundo sentimento é que você não conhece outra forma de vida. É o que você tem, é o que foi te dado. É tudo que você tem na vida, é tudo que você conhece. Você não conhece nada diferente disso.
Mas um dia, alguém bate na porta, com um documento nas mãos, e diz que ele é o verdadeiro proprietário daquela casa, e que o outro dono é um impostor. Consegue imaginar a situação? Ele traz um documento que prova que a casa é dele. E ele não vem para te despejar da casa, ele não quer tirar você de dentro da casa. Mas ele vem para reivindicar os direitos que ele tem sobre você. Ele vem para reivindicar os direitos àquela propriedade e restaurar aquela propriedade com você dentro. Então, o outro dono entrega as chaves da casa e ele é expulso de dentro da casa. Agora, você passa a aprender a viver com o verdadeiro dono. Porque você acreditava que o outro era o dono. Você acreditava que o outro era o Senhor. E ele te chama pelo teu nome e diz para você: esta casa está te sufocando. Essa casa está te matando, porque o dono anterior não te amava. Mas me dê as chaves e você vai viver. E vai entender o que é viver sobre o meu cuidado. Entrega as chaves na mão do Senhor. E é incrível quando se faz a entrega das chaves ao autêntico dono, tirando totalmente a autoridade que estava sobre o meu cuidado, o meu eu, sobre a autoridade do outro. Agora, o outro é o dono, não mais eu. Então a pergunta já não é mais com relação aos frutos. Não podemos produzir o fruto. Nós não podemos fabricar o fruto. Quando nós estamos presos ao senhorio que nos subjuga constantemente, o nosso eu. A minha forma de vida. Então Paulo nos fala do fruto e ele diz: os que são de Cristo. Quando ele termina de falar dos frutos, ele fala: os que são de Cristo. O fruto começa a florescer porque o autêntico dono chega. Ele é quem planta a árvore. Ele é quem começa a fazer as mudanças. É uma questão de propriedade. Quem é o dono? A quem eu estou dando autoridade? É uma questão de saber quem é o verdadeiro dono da casa. O dono da casa é quem produz os frutos. Se ele é o dono, a gente pode passar ao segundo ponto. E o crucificado? Quem é o crucificado? Se perguntarmos a qualquer pessoa quem é o crucificado, a resposta mais rápida e certeira é Cristo. Jesus é o crucificado. Sim, ele foi crucificado. Mas a história não acabou ali, ele ressuscitou. Ele vive. Ele não é quem está crucificado. Ele não está mais no madeiro. E a partir desse momento, quem é o crucificado? Se Cristo ressuscitou. Quem é o crucificado? O velho dono. O velho dono é o crucificado. O velho dono que está tão
entranhado conosco, que pertence a nós. É a nossa velha natureza de viver, de existir. Por isso Paulo diz em Gálatas 2:20, com Cristo estou juntamente crucificado, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O velho dono é quem está crucificado. E aqui está a questão. Isto é que muitas vezes nós não entendemos. Difícil para nós é entender. A crucificação não é uma morte rápida. A crucificação de Cristo foi escolhida porque era a pior de todas, a mais demorada, a mais sofrida. A crucificação era um dos métodos de execução de pena mais terríveis que podiam ser impostas, porque era muito prolongada. Um crucificado podia ficar pendurado por até 3 dias na cruz e não morrer. Ele gritava, era possível ouvir de quem estivesse a meia distância ou longe. E a analogia de que a carne está crucificada significa que crucificar o velho homem o despeja, o tira da autoridade, mas não silencia. Tira a autoridade, mas não silencia o velho homem. Ele continua ali. Com a particularidade de que, ainda por cima, ele escapa constantemente. Escapa. E nós temos o exercício diário de crucificá-lo novamente. Porque ele continua ali. E aí, que muitas vezes começa a desilusão de muitos que acreditam que, porque Cristo é o dono, porque Cristo passou a ser o dono, o velho homem acabou. Não existe mais. Não! A árvore plantada continua lá, bem enraizada. E você, eu, nós, continuamos tomando decisões na casa. Continuamos diariamente escolhendo, decidindo o que queremos para nós mesmos. Seguindo a analogia da casa, é como se o antigo dono tivesse sido despejado, mas ele continuasse rondando a casa. Estivesse por ali, nos arredores, no bairro, na rua, circulando, batendo nas janelas, espreitando, tentando fazer valer os seus direitos. Tentando nos convencer de que é melhor voltar ao que nós éramos. Dizendo, eu sei que você gostava. Eu sei que era bom. O dono começa a fazer mudanças estruturais. Começa a mexer nas estruturas. Começa a mudar tudo. Mudar o que estava errado. Começa a tirar. Começa a fazer uma limpeza. Mas o antigo dono quer entrar. Espreita. Ele aparece nas janelas, dá uma batidinha. Você encontra ele por todos os lados. Onde quer que você vá, ali ele está. E na menor oportunidade, ele consegue entrar de novo. Você precisa estar atento o tempo todo.
nós precisamos estar atento o tempo todo, porque há outro dono na casa, e o antigo está nos enganando. É tudo o que ele quer. E às vezes até consegue nos enganar. Às vezes até consegue ser mais forte em nos persuadir. Mas o velho homem crucificado não significa que nós vamos viver algo como: fomos crucificados e em 3 dias ele morreu. Morreu, acabou. Não é assim. A nossa crucificação não leva 3 dias. A tendência continua ali. O velho homem continua vivo, continua aparecendo, continua batendo a porta, continua espreitando, continua correndo aos arredores. Portanto, ser cristão não é: mostre-me as suas asas, mostre-me a sua auréola, conte-me suas experiências. Ser cristão é: bem-vindo. Venha comigo. Seja bem-vindo. Sabe o quê? A guerra. A batalha. Ser cristão é estar em luta constante. Ser cristão não é ausência de luta. Ser cristão não é paz eterna. Nós teremos, mas não aqui. O fato de que nós temos uma batalha interior não significa que nós somos menos cristãos. De forma alguma. Significa que Cristo entrou para tomar posse. E que, a partir daí, temos que parar de lutar contra o agir de Deus em nossas vidas, deixando que Ele possa prevalecer sobre nós. Existe uma tendência, e essa tendência é que precisa ser crucificada. O crucificado não é Cristo. Ele já morreu por nós. O que Paulo está dizendo é que os que são de Cristo crucificam a carne com todas as suas paixões. Os que são de Cristo crucificam a carne com todas as suas paixões. Nossa vitória não consiste em eliminar a existência do velho homem, mas sim de anular a autoridade que ele tem ou que ele tinha. Consiste em dar autoridade, toda a autoridade, ao novo dono, aquele que vive, aquele que produz fruto. É Ele que produz o fruto. Não adianta nada eu me esforçar para ter amor, ter paz, ter alegria, ter longanimidade, ter benignidade, se o dono sou eu vou querer fazer o contrário. Eu vou manifestar as obras da minha carne. A menos que Deus seja o verdadeiro dono da casa, nós não podemos produzir frutos. Nós não podemos produzir se nós não crucificarmos a carne. Cristo faz tudo isso por nós, quando nós damos a Ele a autoridade. Ele se encarrega das mudanças que precisam acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa vida. A batalha do cristão, daquele que é filho de Deus, não é prova de fracasso. É prova de que houve uma mudança. E mudança de senhorio, de dono. Falamos do dono, falamos do crucificado. Agora nós chegamos ao versículo 25, que diz assim: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito.
Viver não é andar. Aqui está o ponto crucial de tudo que Paulo veio dizendo. Obrigado, irmão. De tudo que Paulo vem dizendo sobre o fruto do Espírito e obra da carne. Todos nós temos obras da carne. Todos nós aceitamos a Cristo e lhe dermos a nossa vida. Então Cristo passa a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. A árvore está lá. Mas se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ele nos deu uma nova vida. O dono começa a limpar, começa a fazer a reforma, tira a sujeira, lava, pinta, transforma cada cômodo, fica um brinco. E como em tudo, algumas reformas são suaves, fáceis de fazer, mas outras trazem dor. Algumas são desconfortáveis. Algumas mexem numa estrutura que nós não queremos. Para que tudo o que Ele possa fazer por nós se torne real, é preciso de 100% do nosso envolvimento. Para que a reforma aconteça, nós precisamos estar 100% envolvidos com a reforma. Ele quer que estejamos envolvidos no final, somos nós que vamos decidir quem vai ser o dono. Somos nós que decidimos. Nós decidimos se vamos acreditar no impostor que bate na janela, que nos espreita, nos fazendo lembrar como era viver daquela maneira. Como aconteceu com os israelitas, em vez de desfrutarem da liberdade no deserto, eles sentiam falta da comida do Egito. Pelo menos lá a gente comia. Bem-vindo à guerra. Nós somos livres e a casa está constantemente reformada. E nós já não pertencemos mais ao antigo homem. Prepare-se para a guerra. Nós não devemos nada para o antigo homem, mas ele continua ali. Se nós vivemos pelo Espírito, também devemos andar pelo Espírito. Isso é o importante. O problema é que muitos de nós queremos viver pelo Espírito, ter as bênçãos do Espírito, mas andar pelo Espírito é outra história. Porque exige reforma, exige mudança, das quais nós mesmos não queremos ceder. Nós não queremos, mas nós temos que ceder. De forma prática, acontece mais ou menos assim. Voltando à analogia da casa. O Senhor nos mostra um cômodo. Abre, onde nós guardamos ali dentro um montão de ressentimentos. No meio da reforma, Ele abre. Está ali, guardado, dentro daquele cômodo. Quando Ele é o novo dono, Ele começa a tratar desse tipo de coisa. Ele começa a abrir, começa a ver o que está escondido, começa a ver o que está perdido. Ele entra no cômodo e aí Ele diz para nós: aqui você tem ressentimentos. O que é que você vai fazer com isso? Ele nos pergunta. Você tem. O que você
vai fazer com isso? E nós temos coisas guardadas ali, porque alguém pode ter nos tratado mal, alguém pode ter nos falado algo, alguém pode não nos ter levado a sério, qualquer coisa. Isso dói. Talvez um abuso, talvez uma traição. Nós temos ressentimentos guardados. E o dono, quando chega, abre e fala: o que você quer fazer com isso? Chega o novo dono, chega Cristo, aquele que agora é dono da casa, e ele diz: vamos mudar isso aqui? O que nós vamos fazer com esses ressentimentos? Ele nos pergunta. Às vezes dói. E agora ele nos diz para ir e perdoar. E o que nós fazemos então? Vai. Perdoa. Vai, tira. O que nós fazemos quando, por exemplo, ele nos diz: aqui tem uma cadeira de balanço que vai e vem, não sai do lugar, fica na queixa, se queixa de tudo, queixa disso, queixa daquilo, queixa disso, queixa daquilo, nunca sai do lugar. Sempre em movimento. E ele pergunta: o que você quer fazer com isso? Ele diz: essa cadeira precisa ser retirada. Além disso, ela não combina com o que nós estamos fazendo. Ela destoa de toda a decoração que nós estamos colocando nessa casa. Ele continua: é preciso tirar a cadeira, mas é você quem decide. Você decide se você quer tirar e o que você quer fazer com ela. O novo dono começa a fazer reformas que afetam diretamente toda a nossa vida. Não parte dela. Toda a nossa vida. E quando nós permitimos que ele vá fazendo essas reformas, quando nós deixamos de estar preocupados com os outros, julgando como aquele lá está vivendo, se ele está vivendo direito ou errado. Quando nós começamos a nos preocupar com a transformação que Cristo quer fazer em nós, assim como está lá em Romanos 12, renovando-nos a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de ver o próximo. Quando permitimos que esta obra, que é diária, constante, comece a acontecer, mudanças autênticas serão feitas. Mas elas dependem da nossa permissão e do nosso total envolvimento. Quando você vai construir uma casa, quando você vai fazer uma reforma, quando você vai decorar uma casa, você vai chegar a alguém especialista e ela vai dizer: o que você quer fazer? Quantos cômodos, quantos andares, que cor você gosta, o que você quer fazer? E o que nós fazemos quando de repente o senhor da casa abre um armário e encontra um montão de velhos hábitos, um montão de coisa que a gente fazia, tudo guardado. Então ele diz: ei, o que você vai fazer com esses velhos hábitos? O que você vai fazer com esse seu linguajar? O que você vai fazer com esse seu modo de falar? O que você vai fazer com esse seu estilo de vida? Vamos permitir que o novo dono mude toda a estrutura, não somente a decoração, não somente a cor da parede, mas toda a estrutura. A questão é: por que fazemos isso? Quem
é o dono? Para onde nós estamos indo? Como nós estamos vivendo? O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? A questão está por dentro. Quem é o dono? Quando o dono está presente, ele começa a mudar coisas que nem nós sabíamos que existia. Começa a mudar de dentro para fora. Preocupe-se em garantir que o dono seja Cristo e não se desespere se o velho homem ou a velha mulher aparecer, porque ele vai aparecer constantemente. Não se preocupe com ele, se preocupe com quem é o dono. O que importa é o nosso envolvimento em dar autoridade a quem verdadeiramente tem autoridade. E o nosso compromisso em aceitar essa autoridade, em dizer, eu preciso reformar isso. O que precisa ser feito para eu reformar isso? Isso é o que produz fruto. Quando o Senhor se senta no trono da casa. Então, só então, aquele jardim, aquela árvore começa a florescer para dar frutos. E eu finalizo com a última parte, o exemplo. Paulo termina no versículo 26 com um exemplo, dizendo: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quero destacar 2 pontos nesse exemplo que Paulo nos dá. O primeiro ponto é que Paulo se inclui. Ele não finge estar acima de tudo isso. Ele diz, não nos tornemos. Ele mesmo se incluiu. A transformação é gradual, não acontece do dia para a noite, mas ela é possível. A mensagem que Paulo está transmitindo ao se incluir é: eu estou no meio de toda essa transformação também. Assim como ele diz lá em Filipenses 3,12, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo. E na sequência, ele menciona 3 coisas que têm a ver com orgulho, provocação e inveja. Simplesmente um exemplo. Ele diz para nós não nos tornarmos presunçosos, não sejamos cobiçosos de vanglória, porque quando o velho homem governa, a vanglória reina, o eu, o que eu faço, o que eu conquisto, eu sou mais, eu sou tudo. Vejam a mim. Jesus nos leva a uma condição em que ele começa a corroer, a esmagar, a reformar essa parte do orgulho que está em nós. O segundo, a provocação. O velho dono vive disso. Vive constantemente de comparação com os outros, provocando inveja. O terceiro ponto, invejando-nos uns aos outros. E o segundo ponto que eu destaco nesse versículo de Paulo, é que, além de Paulo se incluir, é que tudo tem a ver com o quê? Com os outros, não comigo. Tudo tem a ver com os outros. Se nós entendermos isto, Paulo destaca que o fruto do Espírito na vida de uma pessoa se vê no trato com os outros.
amor, paciência, longanimidade, benignidade, mansidão. Nós vemos o fruto do Espírito na horizontal. A raiz está na vertical, mas o fruto se vê na horizontal. Quem dá vem do céu, mas a manifestação vem aqui, entre nós. Não é preciso falar muito, falar mais, tentar se vender com fotos, com falácias, com frases, com palavras frases de conceito. O fruto se vê, o fruto se cheira, o fruto se come. Nós nos tornamos comestíveis. Tudo isso se resume a um tema muito concreto, a uma questão simples, mas ao mesmo tempo complicada. Teólogos estudam, existe discussão teológica sobre, não vou entrar nesse ponto, já estamos no horário, mas eu sou uma pessoa prática no que é o cristianismo. E o que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso tem a ver com a teologia de Jesus como Senhor ou como Salvador. Não vou entrar no mérito de salvação uma vez ganha, nunca se perde. Não é isso. Na prática, como eu enxergo Cristo como Senhor ou como Salvador somente? Eu sei que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, que é dom de Deus dado a nós. Quando nós rasgamos o nosso coração e entregamos a nossa vida a Ele como dono, o primeiro dom que recebemos é o dom da fé. Uma casa onde Cristo é o Salvador é uma casa perdoada. Mas somente uma casa onde Cristo é o Senhor é uma casa reformada e transformada. O que eu quero? Só o perdão? Ou eu quero o Senhor da minha vida? Todo o tema do fruto do Espírito tem a ver com a grande pergunta: quem é o dono? Quem é o dono da nossa vida? Quem é o dono da nossa casa? Quais são as nossas prioridades? Quem manda? Quem é o crucificado? Não devemos nos contentar com um Cristo que permitimos ser somente o decorador da nossa casa, mas aquele que faz a reforma. É sobre dar a Ele as chaves. Não se contente com a pergunta: Ele me salvou? Será que continuo salvo? Mas questione: eu lhe entreguei as chaves? Eu deixei que Ele seja o dono da minha vida? Isso é o que vai produzir fruto em nossa vida. Isso é que vai fazer florescer. Entregar as chaves na mão do verdadeiro dono. Uma pessoa que pretende viver de Cristo como Salvador, mas não como Senhor também, não pode fazer o nome de Cristo ser glorificado em tudo o que faz, em todo agir, em todo tempo, em todo lugar. O problema é que muitos querem se acomodar com a salvação e continuar convivendo com essas coisas do meu eu, da minha vida. Ele me salvou assim. Ele me ama assim. Mas Ele não quer você assim. Se Ele é o dono, eu permito que Ele reforme a casa, e isso é para louvor e glória do seu nome. Não desanime. Isso é um processo. A igreja, não é um lugar para a gente fingir santidade. Não é um lugar para a gente
usar de hipocrisia e mostrar como eu sou bom, como eu estou melhor. Não é um lugar para produzir inveja, não é um lugar para produzir os frutos, as obras da carne. A igreja é um lugar para apresentar estatura espiritual. Como eu estou espiritualmente. A igreja é um lugar para aprender, para receber do Senhor, para aprendermos uns com os outros. E podemos dizer, Thales, ore por mim. Olha como eu estou, Thales. Preciso de você. Expor as necessidades espirituais. Não esconder atrás de imagem, de frases, de efeito, de fotos, de momentos. Eu quero que Jesus seja visto em mim. Eu quero que Jesus seja visto em você. Mas para isso nós temos que morrer. Eu tenho que morrer muito do meu velho homem. A igreja, instituição igreja, serve para curar. Eu sonho com a igreja de Cristo no mundo, em que os membros se acheguem uns aos outros e peçam ajuda, exponham as obras da carne, para que juntos possam crucificá-la e viver o fruto do Espírito. Feche os teus olhos. Senhor Deus querido, Pai eterno, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor, entendendo que nós não somos nada além de grandes feitores de obras da carne. E que somos totalmente dependentes de Ti. Espírito Santo, plante em nós a árvore que vai produzir o fruto do Espírito. Entra agora, Senhor, na minha vida. Sonda o meu coração. Passa por cada cômodo. Mostre-me, ó Pai. Traga à luz tudo aquilo que está escondido. Senhor, eu coloco em Tuas mãos a chave da minha casa. Tu és o dono. Mostre-me o que queres fazer, que eu permito, Pai. Senhor, sei que vai doer. Sei que muitas vezes, ó Pai, eu vou rejeitar. Mas não desista de mim, Pai. Espírito Santo, muitas vezes o Senhor vai ter que interceder por mim. Por isso, eu não quero me afastar de Ti. Quero viver na Tua presença. Pai, esta é a nossa oração. Aqueles que aqui estão, que concordarem comigo, ó Pai, nesta oração, ouça-os, ó Deus. Enxerga, ó Pai. Mostra, transforma. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.